Seja bem-vindo, eu sou a Ju, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Desejo a você uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada. No episódio passado, conversei com o Sérgio Stroili. Falamos sobre a aprendizagem do idioma português, falamos sobre a exposição e frequência, falamos sobre muitas outras coisas em aproximadamente 20 minutos. Foi muito interessante e sempre agradável falar com o Serginho. Serginho é aluno FPB do programa de Todo Dia Um Pouquinho, desde quando o programa começou em 2022. Serginho é FPB e aprendeu a falar português conosco, estudando todos os dias. Venha fazer parte você também. Acesse a minha página. Você sabia que eu ofereço aulas de português em grupo para apenas mulheres? E que o valor de cada módulo do curso é extremamente acessível em qualquer moeda? Isso mesmo! Em muitos momentos da minha vida, fui ajudada por muitas pessoas. E com este curso, quero retribuir a ajuda. Então, mulher, acesse a minha página e venha falar português brasileiro. Também, para participar do nosso clube de leitura, é preciso ser apoiador pelo Patreon. O link você tem aqui na descrição. Uma experiência imensurável para o aprendiz do idioma português. O livro da vez é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Literatura clássica brasileira. Se não for o escritor mais importante da literatura brasileira, é um dos mais importantes. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com, seja Patreon e venha participar do clube de leitura e conversação. Os encontros acontecem às 16 horas de São Paulo, a cada 15 dias às quintas-feiras. Neste episódio, vamos falar sobre esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o clássico da literatura brasileira. O texto foi elaborado a partir das memórias da minha cabeça após muita leitura. Por isso, não colocarei as referências bibliográficas e também não colocarei as fontes. O livro foi publicado pela primeira vez em 1881. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos romances mais importantes da literatura brasileira e da obra de Machado de Assis. O livro marca o início da fase realista do autor, abandonando o tom romântico de suas obras anteriores, como Helena. Essa transição de estilo não só inaugurou o realismo no Brasil, como também representou uma transformação na maneira de se fazer literatura, enfatizando o comportamento humano sob uma perspectiva mais crítica, cética e irônica, neste caso, muito irônica. O autor, nascido no Rio de Janeiro em 1839, era autodidata e filho de uma família pobre. Machado de Assis superou suas dificuldades iniciais e se tornou uma das vozes mais influentes da literatura lusófona. Sua obra é conhecida por suas explorações psicológicas complexas e por sua crítica social sutil, características que definem Memórias Póstumas de Brás Cubas. O romance é narrado em primeira pessoa, por Brás Cubas, que já está morto, o que permite ao autor criar um narrador extremamente original. Ao contar sua história do além-túmulo, Brás Cubas revela detalhes de sua vida e do Brasil do século XIX, com um tom de superioridade e, ao mesmo tempo, de autodepreciação. O uso do defunto autor é um artifício narrativo que possibilita uma perspectiva livre de convenções, marcada pelo ceticismo e pela falta de compromisso com a moralidade.
A obra está dividida em 160 capítulos curtos, muitos dos quais são pequenos ensaios filosóficos ou reflexões do narrador. Essa fragmentação estilística é um dos traços inovadores do livro, uma ruptura com a forma mais convencional dos romances de sua época. A escrita de Machado é leve e fluida, com uso abundante de digressões, quebras da quarta parede e interações diretas com o leitor. A narração de Brás Cubas, ao comentar sua vida com humor e sarcasmo, muitas vezes se mostra cínica e desiludida, sem grandes pretensões de moralidade ou autossuperação. O narrador defunto é consciente de suas falhas e, ao mesmo tempo, age com desdém e ironia ao narrar suas ações mesquinhas e medíocres. O fato de estar morto o torna uma testemunha imparcial de sua própria vida, mas também uma voz cínica e debochada. Isso cria uma proximidade com o leitor, que é convidado a refletir sobre as ilusões humanas sem o peso de julgamentos morais tradicionais. Brás Cubas começa sua narrativa justificando que, ao morrer, não deixou descendentes para dar continuidade à sua obra na Terra. O legado de Brás Cubas, segundo ele próprio, é a invenção de um emplasto, uma ideia que nunca se concretizou, mas que ilustra bem a futilidade e o vazio de sua existência. Essa introdução define o tom da obra, uma crítica ao materialismo, ao individualismo e à vaidade humana. Brás Cubas é um personagem que desafia as convenções literárias, enquanto muitos protagonistas de romances clássicos buscam o autoconhecimento ou a redenção moral. Brás Cubas é apático, egocêntrico e desinteressado em evoluir como pessoa. O que o torna fascinante é justamente sua falta de crescimento emocional. Ele permanece narcisista, hedonista e indiferente ao sofrimento alheio até o fim, sem qualquer tentativa de justificar ou modificar suas ações. Sua vida, retratada em retrospecto, é uma coleção de fracassos, desencontros amorosos e desilusões políticas. Ele narra sua juventude, marcada por amores fracassados e pela inércia de uma vida burguesa. Um dos principais relacionamentos de sua vida foi com Virgília, uma mulher casada com quem Brás Cubas mantém um longo e problemático caso extraconjugal. Esse romance é emblemático de seu estilo de vida, passional e irresponsável, mas sempre mantido no nível das conveniências sociais. A vida pública de Brás Cubas também é marcada pela mediocridade. Embora venha de uma família abastada, ele não se destaca em nenhuma área, nem como político, nem como empresário ou intelectual. Seu maior interesse é manter uma vida confortável e luxuosa, sem se envolver profundamente em qualquer projeto ou ideal. Machado de Assis constrói, assim, uma crítica aos valores da sociedade da época, que privilegia as aparências e os status em detrimento da verdadeira substância. Um dos aspectos mais marcantes de Memórias Póstumas de Brás Cubas é sua crítica social. Machado de Assis usa a voz irônica e cínica de Brás Cubas para questionar a sociedade patriarcal, escravista e hierárquica do Brasil oitocentista. As relações de classe e de poder são tratadas com um olhar crítico, revelando a hipocrisia da elite brasileira. Ao apresentar um protagonista que, apesar de sua posição social privilegiada, não alcança nada de significativo, o autor sugere que o sucesso material e a posição social são, em última análise, ilusórios. Outro elemento central da crítica de Machado é a visão nihilista que permeia toda a obra. O próprio autor defunto admite que sua vida foi marcada por pequenas vaidades e prazeres superficiais.
sem um propósito maior. Esse ponto de vista cético é uma marca registrada da filosofia machadiana que desafia o otimismo ingênuo e os valores morais burgueses de sua época. O pessimismo de Brás Cubas é exemplificado pela metáfora do emplastro, uma invenção que ele sonha em criar para curar todas as doenças. No entanto, essa ideia nunca se concretiza, o que reflete a futilidade de seus projetos de vida. O emplasto, que poderia ser uma grande contribuição para a humanidade, nunca passa de uma ilusão, assim como muitas das aspirações humanas. A morte, como já se vê no título do romance, é um dos temas centrais de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O fato de a narrativa ser contada por um defunto dá ao autor liberdade para explorar as reflexões mais profundas sobre a finitude humana, sem o peso dos moralismos tradicionais. Brás Cubas, ao olhar para a sua própria vida do além, percebe que muitos dos seus esforços, ambições e preocupações eram triviais diante da morte. No entanto, o narrador não chega a ser completamente trágico. Em vez de lamentar ou tentar dar sentido à sua existência, ele se entrega a um humor ácido e cínico, transformando sua própria morte em um recurso literário e filosófico. Ele brinca com o conceito de imortalidade, ao afirmar que, ao escrever suas memórias do além, está mais vivo do que muitos que ainda estão presos à vida terrena. Machado de Assis, através de Brás Cubas, convida o leitor a refletir sobre a efemeridade da vida e a inevitabilidade da morte, mas sem cair em um pessimismo absoluto. A morte não é vista como uma tragédia, mas como uma oportunidade de distanciamento e análise crítica da vida. A postura de Brás Cubas em relação à sua própria morte é, paradoxalmente, uma forma de libertação. Ele já não precisa se preocupar com as convenções sociais, com o julgamento alheio ou com a necessidade de justificar suas ações. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um marco na literatura brasileira e mundial por sua inovação narrativa, seu tom irônico e sua crítica social perspicaz. Machado de Assis cria, com Brás Cubas, um personagem que escapa das convenções tradicionais do herói literário e oferece uma nova perspectiva sobre a condição humana, ao optar por um protagonismo cínico, apático e falho. Machado desconstrói as idealizações românticas e oferece uma visão mais realista e crítica da sociedade e do indivíduo. A obra continua relevante até hoje, não apenas pelo seu valor literário, mas também por suas reflexões profundas sobre a vida, a morte e a vaidade humana. Machado de Assis, ao contar a história de Brás Cubas, levanta questões que transcendem o tempo e o espaço, tornando Memórias Póstumas de Brás Cubas uma obra-prima universal. O humor, a ironia, o ceticismo do autor, aliados à sua análise aguda da sociedade brasileira, fazem deste romance uma leitura indispensável para quem deseja entender não apenas a literatura brasileira, mas também a complexidade da natureza humana. Venha fazer parte do Clube de Leitura e Conversação. A nossa leitura é tranquila e gradual. Eu sou a Ju, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.